Olá a todos, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo, professor de Física. Quero agradecer aí os pais dos alunos, agradecer os alunos aí por essa força aí de estar assistindo meus vídeos aí, se divertindo aí um pouco. Essa aula de hoje, que eu estou fazendo aqui para vocês, vai ser sobre potência mecânica, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho aí e resolver alguns exercícios, tá bom? Então, espero que vocês gostem aí do nosso trabalho, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu coloquei para vocês aqui, né, potência mecânica, né? Então, eu sou o professor Eduardo Gonçalves da Silva e vamos lá. Então, eu coloquei aqui parte teórica, né? Então, potência, né? Nós temos vários tipos de potência. Nós temos potência elétrica, potência sonora, potência luminosa. Então, a potência, ela tem alguma coisa a ver com trabalho, né? Então, eu coloquei aqui para vocês que a potência de uma força correspondente à rapidez com que o trabalho é realizado, ou seja, com que a energia é transformada, tá? Então, potência é a grandeza que determina a quantidade de energia concedida por uma fonte a cada unidade de tempo. Em outros termos, potência é a rapidez com qual uma certa quantidade de energia é transformada ou é a rapidez com que o trabalho é realizado. Então, ou seja, energia sobre tempo ou trabalho sobre tempo, tá? Então, potência consumida, potência dissipada por um ser humano é em torno de 100 watts, variando de 85 durante o sono a 800 watts ou mais enquanto pratica o desporto. Ciclistas profissionais tiveram medições de 2.000 watts de potência realizada por curto períodos de tempo, né? O que é esse watts aí, né? Então, watts significa joules por segundo, tá? Então, aqui nós temos um exemplo, né, aí, né? Dois carros saem da praia em direção à serra, então, a altura de 600 metros. Um dos carros realiza uma viagem em 1 hora e o outro em 2 horas para chegar. Qual dos dois realizou o maior trabalho? O trabalho é o mesmo, né? O, o que desenvolveu mais rápido, então significa que ele tem uma potência maior. Então, eles têm potências diferentes, mas o trabalho é o mesmo, né? Então, o trabalho é o mesmo, que mudou aqui foi a potência. Então, nenhum dos dois, o trabalho foi exatamente o mesmo. Enquanto o carro andou mais rápido, desenvolveu uma potência maior, né? Então, a unidade de potência no sistema internacional é o watts. Um watts corresponde, né, a um trabalho realizado no intervalo de 1 segundo, ou seja, joule por segundo, né? Então, além do watts, nós usamos aí o quilowatt, quilo significa 1.000, então 1.000 watts. Megawatts, mega significa 1 milhão de watts, ou 1.000 quilowatts. E aqui um cavalo vapor, 735 watts, e o famoso HP aqui, né? 746 watts. Mas às vezes, alguns exercícios arredondam isso daqui para 745, tá? Matematicamente, né, como eu falei para vocês, a potência é trabalho sobre tempo, né? Acho que você que está assistindo essa aula de potência já deve ter assistido o vídeo de trabalho que eu fiz e o vídeo de energia mecânica, tá? Então, aí você fica por dentro aqui, tá? Então, potência é trabalho sobre tempo. Mas trabalho, o que é mesmo? Força vezes deslocamento.
vezes o cosseno do ângulo, né? Então, eu não coloquei aqui, mas pode aparecer um cosseno do ângulo aqui, tá? Trabalho força vezes deslocamento, vezes o cosseno do ângulo. ΔS sobre ΔT é velocidade média. Velocidade média. Então, eu posso falar que a potência é força vezes velocidade. Só que tem o seguinte, se ele estiver falando potência instantânea, é a velocidade instantânea. Então, se ele estiver perguntando a potência média, é a velocidade média, tá? Então, essa velocidade aqui pode ser velocidade média ou velocidade instantânea. Se ele está perguntando a potência instantânea, é a velocidade instantânea. Se ele estiver perguntando a potência média, é a velocidade média. Porque a velocidade instantânea não é ΔS sobre ΔT. A velocidade instantânea, nós vamos usar aquela formulinha lá, V igual V0 mais AT, tá? Para a gente achar a velocidade instantânea, tá? É claro que eu estou considerando que o movimento é uniformemente variado, tá? Mas aqui, quando ele fala potência média, é força vezes velocidade média, tá bom? Então, vamos treinar um pouco aí? Então, vamos lá para os exercícios, né? A parte mais legal da aula. Então, no arranjo da figura, o homem faz com que a carga de peso igual a 300 N seja elevada com velocidade constante de 0,5 metros por segundo. A velocidade está constante, então a velocidade instantânea e a velocidade média são iguais, né? Então, considerando a corda e a polia ideais e o efeito do ar desprezível, determine. Primeiro, antes de tudo, tem muitos alunos que vieram me perguntar o que é quando ele fala ideal. Quando ele fala ideal, é para você desprezar os efeitos, né? Os atritos aí, né? Então, é para desprezar. Então, ele fala ideal. Letra A. Determine, né? Letra A, a intensidade da força com que o homem puxa a corda. A potência útil da força exercida pelo homem. Se ele está subindo com velocidade constante aqui, em algum momento, foi puxado com uma força de 300 newton, colocou ele em movimento, aí depois ele relaxou para 300. Só que aí já estava em movimento. Aí ele vai continuar com movimento uniforme, com velocidade constante, e com a força de 300 newton também, porque se está com velocidade constante, a força resultante é zero. Então, ele está fazendo 300 newton para cima ali, tá? Porque muitos alunos confundem isso, tá? Porque assim, se ele estiver segurando com 300 newton, o bloco está em equilíbrio, está em repouso. Mas se ele puxar com uma força maior que 300, o bloco começa a se mover. Aí ele relaxa para 300. Se ele aplicou uma força aqui de 400, o bloco subiu acelerado. Aí imediatamente ele já voltou para 300, aí foi para 300, só que ele está em movimento. Aí ele vai ficar em movimento constante com força resultante zero. Então ele vai entrar em equilíbrio dinâmico. Equilíbrio dinâmico é o quê? É o corpo, né, com força resultante zero, só que a velocidade ela é constante, tá? Então a intensidade da força é os próprios 300 newton, né? Então, característica do movimento retilíneo uniforme, né? Então, pela primeira lei de Newton aí, a lei da inércia, então significa que a força resultante é zero, então significa que a força é o próprio 300 newton. Aí, para achar a potência útil vai ser o quê? Força vezes velocidade, tá? Então, 300 vezes 0,5. Então, dá 150 watts, tá? Então, a potência é 150 watts, tá bom? Vamos lá, mais um. Então, uma partícula com massa de 2 kg parte do repouso sob a ação de uma força resultante de 20 newton.
Determine o módulo da aceleração adquirida pela partícula, a potência instantânea da força resultante, decorridos 4 segundos da partida, certo? Então, vamos lá. Então, para achar a aceleração aqui, né, nós temos a força e temos a massa, né? Segundo a lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração. Então, eu já tenho a massa e tenho a força. Então, força resultante, massa vezes aceleração. Então, a força é 20 e a massa é 2 quilos. O 2 está multiplicando, eu passo ele dividindo, né? Então, 20 dividido por 2 dá 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, essa é a minha aceleração, tá bom? Minha aceleração. Agora, ele pediu aqui a potência instantânea da força resultante decorridos 4 segundos. Então, a potência instantânea. Então, eu preciso encontrar a velocidade instantânea. Então, para achar a potência, primeiro eu vou achar a velocidade aqui, ó. A velocidade é V igual V0 mais AT. Ué, mas e a velocidade aqui, por que é zero? Porque ele parte do repouso, né? Então, a velocidade inicial é zero. A aceleração é 10 e o tempo é 4 segundos, tá? Então, 10 vezes 4 dá 40 metros por segundo. Aí, para achar a potência instantânea, força vezes velocidade instantânea. Então, 20 vezes 40 dá 800 watts, tá? Então, aí, um exercício bem bacaninha de fazer. Poderia calcular a potência média, né? Que não é 800 watts, né? Eu teria que achar a velocidade média. Como eu sei que a velocidade inicial é zero, então a velocidade média aqui vai ser 0 mais 40 dividido por 2, 20 metros por segundo. Então, 20 vezes 20 dá 400 watts. Então, a potência média aqui seria 400 watts. Só que ele não perguntou a potência média, ele perguntou a potência instantânea, tá? Instantânea, tá bom? Um paraquedista desce com velocidade constante, né? Constante. O conjunto paraquedas e paraquedista pesa 100 kg força. Considerando a gravidade igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, calcule a potência dissipada pelas forças de resistência do ar. Ah, professor, a gravidade não é sempre 10? É sempre 10 quando não é dada, mas aqui foi dado, então você tem que usar o valor que foi dado no enunciado, né? Então, esse quilograma-força aqui, eu preciso transformar ele em Newton, né? Então, para transformar ali, o corpo de peso P de 1 kg força apresenta 9,8 newtons. Isso aqui é 100, então vai ser 980, não é isso? Então, ali, né? Potência é força vezes velocidade, só que a força aqui vai ser o peso, né? Então, o peso aqui é 980 newton, né? Ou seja, massa vezes gravidade. Então, a massa é 100 e a gravidade 9,8. Então, o peso aqui é 980 newton, vezes a velocidade, que é 5 metros por segundo. Então, multiplicando aí, chegamos numa potência de 4.900 watts. Tranquilos? Mais um aí, né? Então, aqui dividindo por 1.000, passa a vírgula 3 casas, então fica 4,9 kW. Então, também tem outra unidade de medida aí, bom? Mais um. Uma bomba de potência teórica de 2 cavalos a vapor, né, tá, a potência,
é usada para retirar água de um poço de 15 metros de profundidade, a fim de encher um reservatório de 50 litros. Supondo desprezível a velocidade da água no ponto mais alto da sua trajetória, calcule em quanto tempo o reservatório estará cheio. Aí ele colocou aqui que é o cavalo a vapor, é 735 watts, a gravidade 9,8 e a densidade da água 1 kg por litro. Quando ele deu a densidade aqui, ele só está afirmando que a massa de 500 litros é 500 quilos. Só isso. Por isso que ele deu a densidade, só para falar isso. Tá? Então, nosso esqueminha aqui, né? Então, um cavalo a vapor é 735. Se eu quero 2 cavalos a vapor, então é o dobro, né? Então, 1.470 watts, tá? E aqui foi o que eu falei. A água de 1 quilo tem o volume de 1 litro. Então, a massa aqui é 500 quilos, tá? Então, potência é força vezes velocidade. A velocidade é ΔE sobre ΔT aqui, nós vamos considerar, é isso? Aí, a força é o próprio peso, né? Então, massa vezes gravidade. E o ΔS é a altura, tá? Aí agora é só substituir, né, para achar o tempo. A potência é 1.470, a massa 500 quilos, e a gravidade 9,8 e a altura 15 metros. Aí aqui é só trocar o ΔT e o 1.470 de lugar, ó. Multiplicando aqui em cima, né, tudo deu 73.500 e embaixo só trocou aqui. Até agora é só fazer essa divisão. Então, fazendo a divisão aí, chegou-se a 50 segundos. Então, 50 segundos é o nosso tempo aí, tá bom? Bom. Mais um aí. Mais um. Então, lá. O volume de 6.000 litros de águas puras, né, de densidade de 1.000 kg por metro cúbico, foram bombeados na vertical para uma caixa a 4 metros de altura em 10 minutos. Qual a potência dissipada pela bomba e o trabalho que ela realizou, respectivamente? Então, ele quer a potência e o trabalho. Então, aí, de novo, ele deu a densidade, só para falar que 6.000 litros, aqui é 6.000 quilos, né? Isso. Então, a massa é isso aí. Então, potência vai ser força vezes deslocamento dividido pelo tempo, tá? Só que os 10 minutos tem que estar em segundo, então, vezes 60, porque de minuto para segundo multiplica por 60, então 6.000 segundos, 600 segundos. Então, potência é força vezes deslocamento sobre o tempo. Aí a força que nós já fizemos no exercício anterior, então já foi passado direto aqui. Essa força é o peso, né? E o deslocamento é a altura, tá? Então, 6.000 é a massa, gravidade não foi dado, então eu posso colocar 10, altura 4 metros e o tempo 600. Então, fazendo a conta aqui, né? 6.000 dividido por 600 dá 10. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 4, 400 watts. Então, 400 watts é a potência. Agora, para achar o trabalho. Para achar o trabalho, é só multiplicar esses três aqui de cima. Ó, né? Ou, que é o que nós vamos fazer, mgh. Ou, também, só multiplicar a potência pelo tempo. Né? Posso fazer isso também. Então, a massa 6.000 vezes a gravidade vezes 4. Então, 240.000 joule, né? Então, isso daí é a potência, né? Ok? Então, posso colocar ali como 240 kJ, tá bom? Então, é isso, né?
Então, fim aí. Quero agradecer a todos aí por esse trabalho aí, por dar essa força, né? E peço para você aí estudar mais, fazer bastante exercício, treinar, praticar, tá bom? Então, um abraço a todos aí e até uma próxima. Tchau, tchau.